Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de fenômenos de transportes e o tema da nossa aula de hoje é massa específica, peso específico e viscosidade. Bom, inicialmente nós iremos falar da massa específica. Então, a massa específica ela é designada pela letra grega ρ de um fluido é definida como sendo a sua massa por unidade de volume. No sistema internacional, a massa específica ela é expressa em quilogramas por metro cúbico. Então, nós temos aí embaixo alguns líquidos, né, alguns líquidos e as suas respectivas massas específicas para a pressão de 1 atm. Então, nós temos aí para a água 4 graus Celsius, para a água 25 graus Celsius, para o ar a 25 graus Celsius, o mercúrio a 15, o mercúrio a 25, o etanol a 20 graus Celsius. Lembrando que no sistema internacional a unidade de medida utilizada é o quilograma por metro cúbico. Bom, quando a gente fala da água, né, a água tem a sua massa específica influenciada pela temperatura. Então, para a gente calcular a massa específica da água, nós vamos utilizar a equação que está aí aparecendo para vocês, que é em função da temperatura. Então, nós temos aí que a massa específica é igual a 1000 menos temperatura menos 4 elevado ao quadrado dividido por 150. Sendo que, pessoal, só a título de observação mesmo, a massa específica do gelo vale 997 kg por metro cúbico e a da Terra é da ordem de 5.500 kg por metro cúbico. Então, só para a gente ter um parâmetro de comparação. No que se refere ao peso específico de um fluido, ele é igual ao seu peso por unidade de volume. Então, o peso específico no sistema internacional, ele é expresso em quilograma-força por metro cúbico. E o peso específico, ele varia de acordo com o local, né, devido à aceleração da gravidade. O peso específico, ele vai ser influenciado pela aceleração da gravidade. A relação entre a massa específica e o peso específico de um fluido pode ser obtido a partir da aplicação da segunda lei de Newton, em que nós temos aí peso específico igual a massa específica vezes a gravidade. Mas nós vamos ver nos exercícios mais para frente que nós também conseguimos encontrar o peso específico por uma outra forma. Densidade relativa. Então, o que é a densidade relativa? Ou simplesmente densidade de um fluido é definida como sendo a razão entre a sua massa específica e a massa específica de uma substância padrão de referência. Bom, para os sólidos e os líquidos, o padrão adotado é a água a 4 graus Celsius, e a 4 graus Celsius de temperatura e 1 atm de pressão. Então, nessas condições específicas, a densidade da água vale 1000 kg por metro cúbico. Então, nós vamos utilizar ela. Então, nós temos aí a fórmula. Certo, pessoal? Então, nós temos aí densidade da substância é igual à massa específica da substância que a gente está estudando, dividido pela massa específica da água a 4 graus Celsius e 1 atm. Até me corrijo que no slide anterior eu acabei falando densidade, mas não é densidade, é massa específica. Bom, em relação à viscosidade, a maior ou menor facilidade com o fluido escoa em um conduto é um indicativo da sua viscosidade. Por exemplo, um óleo a baixa temperatura tem alta viscosidade e, consequentemente, escoa vagarosamente. Por sua vez, a água cuja viscosidade é baixa escoa rapidamente.
Então, além do óleo, uma outra substância que é mais comum no nosso dia a dia é o mel. Então, o mel, ele tem uma alta viscosidade, quando comparado, por exemplo, com a água, que tem baixa viscosidade. Então, a gente tem aí, então, a água escoando mais rapidamente do que o mel. A viscosidade de um fluido tem papel importante na sua dinâmica, uma vez que é ela a principal responsável pela perda de energia por atrito, que ocorre quando o deslocamento dos fluidos, seja em condutos forçados, que é quando o líquido se desloca dentro de tubulações, ou em condutos livres, quando os líquidos se deslocam em canais. É a viscosidade que determina a intensidade da resistência imposta pelas camadas de um fluido ao seu escoamento. Então, essa força de resistência, né, que a gente chama aí também de força de cisalhamento, ela é dada pela equação que vocês podem ver aí na tela, que é em função da viscosidade dinâmica e do gradiente de velocidade. Caso a distância ΔZ lá do gradiente entre as camadas dos fluidos seja muito pequena, então quando que é esse muito pequeno? Que seja inferior a 0,0 alguma coisa, tá, pessoal? Então, sempre que o nosso ΔZ de 0,0 alguma coisa já é considerado muito pequeno. O gradiente de velocidade pode ser calculado com base em uma distribuição linear, onde a gente tem aí a tensão de cisalhamento sendo calculada pela fórmula que vocês estão vendo aí na tela. A viscosidade de um fluido é influenciada diretamente pela temperatura e pela pressão, caso o fluido seja um líquido ou um gás. No caso dos líquidos, com o aumento da temperatura, diminui-se a viscosidade do líquido. No que se refere à pressão, como os líquidos são incompressíveis, a pressão tem pouca influência na sua viscosidade. Então, vamos lá, a viscosidade aumentou, a temperatura nos líquidos aumenta a viscosidade e como os líquidos são praticamente incompressíveis, né, a gente tem a pressão sem influência praticamente nenhuma. Já nos gases, a viscosidade aumenta a viscosidade aumenta com o aumento da temperatura e ficou errado na tela. No intervalo das pressões normais, a viscosidade dos gases é independente da sua pressão, porém ela pode ser bastante afetada por pressões muito elevadas. Bom, quando a gente fala de quando a gente fala de viscosidade, nós temos dois tipos de viscosidade, que é a viscosidade dinâmica e a viscosidade cinemática. Bom, a viscosidade dinâmica ela é calculada em função da tensão de cisalhamento e do gradiente de velocidade, como vocês podem observar aí na tela. Enquanto a viscosidade cinemática ela é definida como sendo a razão entre a sua viscosidade dinâmica e a massa específica. Então, como nós podemos ver aí na tela também. Bom, eu já tinha deixado essa aula salva em PDF para vocês lá no sistema, para que vocês já dessem uma olhada e tentassem resolver os exercícios que eu deixei lá proposto. Então, eu vou fazer eles aqui com vocês agora como exemplos. O primeiro diz o seguinte: determine a massa específica da água a temperatura de 25 graus Celsius. A gente viu lá no ponto de massa específica que a água ela é influenciada, né, a sua massa específica é influenciada pela temperatura. Então, adotando a fórmula que já foi dita, né, então massa específica igual a 1000 menos temperatura, menos 4 elevado ao quadrado dividido por 150, a única incógnita que a gente tem é justamente a temperatura da água. Então, quando a gente substitui a temperatura da água na equação, nós temos que a massa específica da água vai ser de 997 kg por metro cúbico, tá ok? No exercício 2, nós temos o seguinte:
Uma caixa de cimento amianto, cujas dimensões são 1,5 metros por 1 metro, armazena, quando completamente cheia, 1.497,4 kg de água a temperatura de 20 graus Celsius. Adotando-se nos cálculos a aceleração da gravidade em 9,81 metros por segundo, determine o peso específico da água em quilograma-força por metro cúbico. Então, pessoal, o que vocês poderiam fazer? Tem duas formas de resolver, né? A mais fácil é essa que eu coloquei, que o peso específico ele também pode ser calculado por essa equação que está aí na tela. Então, 9.810 menos temperatura menos 4 elevado ao quadrado dividido por 15. Então, como a gente já tem a temperatura da água, que é 20 graus, quando nós substituímos na fórmula, a gente acha um peso específico de 9.792,93 newton por metro cúbico, tá? E para transformar para a unidade de medida que o exercício pede, que é quilograma-força por metro cúbico, basta a gente dividir esse valor pela aceleração da gravidade, que ele já informa no exercício. Então, basta fazer 9.792,93 dividido por 9,81, que nós chegamos aí à resposta de 998,30 kg-força por metro cúbico. Existem outras formas também de resolver, vocês poderiam calcular o volume de água da caixa, poderiam calcular a massa específica da caixa e depois, a massa específica da água e, por último, calcular o peso específico. Também seria um caminho. Mas esse daqui é o mais fácil. Mas chegando no resultado final, pessoal, e estando ok o raciocínio, tá valendo, tá? Bom, no exercício 3, um reservatório de glicose tem uma massa de 1.200 kg e volume de 0,952 metros cúbicos. Determine sua densidade relativa, tá? Então, o primeiro passo que nós temos que realizar aqui é calcular a massa específica da glicose, tá? Então, para a glicose, diferente do que nós temos para a água, nós vamos utilizar a equação de massa específica que é mais usualmente utilizada, né? Que é massa sobre volume, que para esse tipo de produto a gente não tem ainda uma equação pré-definida como nós temos para a água. Então, nós identificamos o quê? Que a massa específica vai ser 1.200 dividido por 0,952. Por quê? Porque esses são os valores da massa da glicerina e do volume do recipiente e o volume que essa glicerina está ocupando, tá ok? Então, nós temos aí que a massa específica da glicerina é de 1.261 kg por metro cúbico. De posse desse valor, nós podemos calcular a densidade relativa. Que a densidade relativa, ela é o quê? Ela é igual à densidade da substância que a gente está estudando, que no caso aqui é a glicerina, que nós já descobrimos no passo anterior, que é de 1.261, dividido pela massa específica da água, né, a 4 graus Celsius e a 1 atm, que é de 1.000. Então, fazendo essa operação matemática, a gente vê que as unidades elas se cancelam, né, o quilograma por metro cúbico com quilograma por metro cúbico, e nós temos aí a densidade da glicerina sendo de 1,26, ok? Agora, vamos para o último exercício. No último exercício, um pistão se desloca a uma velocidade de 5,80 metros por segundo dentro de um cilindro cujas dimensões estão apresentadas na figura a seguir. Sabendo-se que o óleo lubrificante que separa o pistão do cilindro possui uma viscosidade dinâmica de 0,96 newtons por segundo por metro quadrado, determine, na letra A, força que deve ser aplicada no pistão para manter seu movimento, e B, a potência necessária a movimentar o pistão.
Então, vamos lá. No caso da letra A, que ele pede para calcular a força a ser aplicada no pistão, o primeiro passo que nós vamos ter que realizar é calcular o ΔZ, tá? Quando nós observamos lá a figura, ela já está disponível aí para vocês, o que que nós temos? Nós temos que, dentro do local que o pistão está se deslocando, a gente tem uma dimensão maior de 12,700 centímetros e a gente tem a dimensão do cilindro, da base do cilindro, sendo de 12,675 centímetros. Então, nós vamos transformar esses valores para metro e nós vamos fazer a diferença. Então, a gente precisa descobrir qual que é em centímetros, né, o comprimento em que nós temos livre entre o cilindro e a parede do local onde ele está se deslocando, tá? Então, como a dimensão maior é de 12,700 centímetros e da menor 12,675, basta a gente fazer a diferença, né? E dividir por 2 que nós vamos conseguir ter a largura do local onde o óleo tá podendo se deslocar, que é nesse espaço entre o cilindro e a parede. Então, fazendo essa operação matemática, a gente tem que o ΔZ é igual a 0,0000125 metros. O próximo passo é o seguinte: como a distância ΔZ é muito pequena, a gente viu que era 0,000125, o gradiente de velocidade, que é aquele ΔV sobre ΔZ, ele pode ser calculado com base em uma distribuição linear. Então, a gente vai poder fazer a operação levando em consideração a velocidade com que o cilindro está se deslocando, que o pistão está se deslocando e o espaço entre a parede e o cilindro, ali onde está ficando o óleo, né? Onde tem espaço para o óleo ficar. Então, nós temos já os dois valores, né? 5,80 e 0,000125. Basta a gente fazer a operação matemática e a gente descobre que temos aí o gradiente de velocidade com valor de 4,64 vezes 10 elevado à quarta por segundo. O próximo passo que nós temos é calcular a área lateral do cilindro. Então, calcular aquela área onde o óleo está podendo se deslocar. Então, a área lateral do cilindro é igual a π vezes d vezes L. Então, π vale 3,14, o d, no caso aqui, é a largura do cilindro, e L a altura do cilindro. Então, tudo transformado em metros, tá? Essas dimensões estão lá na figura, que vocês podem ter acesso aí já. Então, a gente tem que a área lateral, ela vale 0,030 metros quadrados, tá? E, por fim, agora nós vamos calcular a força, né? Então, a força, agora nós temos aí todas as informações, né? Nós temos aí a viscosidade dinâmica, que vale 0,96, a gente tem a área, que a gente calculou no passo anterior, que vale 0,030, e nós temos também o gradiente de velocidade, que nós já calculamos também, que é 4,64 vezes 10 elevado à quarta. Então, nós saímos com uma força aí de 1.336,32 newtons. Até um pouquinho diferente do gabarito que eu deixei para vocês, mas é uma questão de arredondamento, tá? Só não pode ficar discrepante demais, mas ficando bem próximo é uma questão mesmo de arredondamento. Na letra B, ele pede para calcular a potência necessária à movimentação do pistão. Então, a gente tem, pessoal, que potência é igual a força vezes velocidade. A força a gente já conseguiu obter no passo anterior e a velocidade ele já dá no exercício. Então, basta a gente multiplicar e a gente tem uma potência de 7.750,66 watts, tá? E para a gente transformar isso para cavalo, né, para CV,
Basta a gente multiplicar esse 7.750,66 por 0,001359, que aí nós temos a potência em cavalo que dá 10,50. Você vê. Aqui nós temos a figura a qual eu estava fazendo referência ao longo da minha fala. Bom, pessoal, e é isso. Eu agradeço a presença de todos, desejo a todos uma boa semana de estudos. Fiquem com Deus, se cuidem, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.